4 da tarde, simplesmente Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque. O Flamengo é o segundo colocado, a 9 pontos do Palmeiras, né? O Palmeiras, se vencer esse jogo... Ô Fabrício, da Fiel, grande Fabrício, saudade de você, hein, Fabrício, um abraço. Vamos combinar o seguinte aqui. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, domingo, nós vamos abrir o programa segunda-feira tocando o hino do Palmeiras. Nossa, isso dá uma Porque pra mim acabou o campeonato. Isso dá uma ingresia. Se o Palmeiras ganhar, acabou o campeonato. Isso dá uma ingresia. Ele abre 12, hein? Nossa! Aí, agora, se o Flamengo vencer, fica a 6 pontos do Palmeiras. E aí eu tenho a impressão de que o campeonato fica aberto. O quê? Filipão. Eu sei que você tá no páreo, Filipão, mas é isso. É a minha opinião. Ô, Zinho, você acha que eu tô exagerando? Se o Flamengo vencer, o campeonato tá aberto. Se o Palmeiras ganhar, já era? É um jogo que se tornou muito importante na competição. Tem vários jogos ainda, se não me engano, 16, né? Mas uma vitória do Palmeiras que vai ficar a semana toda só se preparando para esse clássico, o Flamengo tem uma decisão. E aí a gente não sabe. O Dorival vai com o time principal, depois de ter jogado esse jogo do Atlético Paranaense, a decisão da Copa do Brasil ali, de vaga, se jogar já jogadores com desgaste, com viagem. Então, assim, o Palmeiras vencendo, abrindo 12 pontos. Assim, tem o Fluminense que está também ali brigando, chegando. Mas a gente falou semana passada, eu estava aí na bancada, quando a gente discutiu sobre os próximos jogos do Palmeiras. O Palmeiras passando bem, mantendo... A gente nem falou de aumentar, e o Palmeiras aumentou. O Palmeiras aumentou a sua vantagem para o segundo colocado. Quando ele vence do Corinthians, né, agora o vice-líder é o Flamengo, 9 pontos. Então, a gente falava, o Palmeiras passando bem por Corinthians, Flamengo, e até falamos do próximo jogo pós-Flamengo, que é o Fluminense, no Maracanã, praticamente estava quase que assim, a gente nunca pode falar, está decidido o campeonato, mas muito difícil pela consistência, pelo time sólido, pelo planejamento do Abel Ferreira, pela equipe que a gente sabe que dificilmente oferece chance para o adversário. Eu não gosto de falar já ganhou, mas assim, caminha muito bem o título. Se vence do Flamengo e não perde para o Fluminense, saber que o Flamengo, na rodada que o Palmeiras pega o Fluminense, o Flamengo tem um clássico contra o Botafogo no Newton Santos, no comando do Botafogo. Então fica muito difícil tirar o título do Palmeiras caso venha vencer o Flamengo, e volto a dizer, o Palmeiras mais inteiro para o jogo, né? Porque o Palmeiras tem a semana toda aí para recuperar e pensar só nesse jogo. É verdade. Aliás, falando do jogo Botafogo e Flamengo, ele mudou para o dia 28 às 11 da manhã. Aliás, dia 28, exato. 28, dia 28, domingo, 28. Às 11 da manhã, no estádio Newton Santos. É bom porque no Rio não faz calor. Flamengo. É bom porque no Rio de Janeiro não faz calor. Vai ser às 11 tem aquele sol do meio-dia, os caras se sentem bem para jogar. Não, espetacular. Aliás, no turno também foi às 11 em Brasília. Também. O pessoal reclamou que estava um calorão, que o pessoal não rendeu muito bem e tal. Pascoal, quem? Pascoalzinho já respondeu. Podemos tocar o hino segunda-feira se o Palmeiras vencer? Claro que não. Acaba o campeonato? Eu acho que acaba o campeonato. Primeiro que se dá uma ingresia sem tamanho. O quê? É verdade, Filipão. Não tem. Que botar hino. Isso não existe. 12 pontos de vantagem. 12 pontos. Eu sou capaz de dizer para você, hoje eu sou capaz de dizer para você que o Palmeiras, na pior das hipóteses, será o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Então podemos tocar o hino. Na pior das hipóteses. Pascoal, vamos tocar o hino, então. Agora, com 12 pontos, faltando, hoje tem 16 rodadas. Faltarão 15 após o jogo. Não, com 15 não dá. Não. O Palmeiras já perdeu o campeonato assim, meu senhor. Para o Flamengo. O Palmeiras já perdeu o campeonato assim para o Flamengo. 2009. Tava indo. Não era o Abel, não. Muito obrigado. Foi o que a derrota do Palmeiras para o Botafogo no Engenhão, lá no Newton Santos. Sim. Aquele jogo do Jobson que foi gol pego do Jobson. Me lembro. Foi pego no doping. Foi aquele jogo que a carreira do Jobson foi pego no doping e aí a carreira do Jobson embicou por fim. Exato. Perfeito?
aquilo lá, rapaz, eu sei o que aconteceu. Eu tava lá, ninguém me contou. Eu tava lá no estádio trabalhando nesse jogo. Então, o Muricy era o técnico do Palmeiras. Sim. 9 pontos na frente, sorrindo. Aquele time do Palmeiras jogava... Mais ou menos a essa altura do campeonato. Mais ou menos, né? Mas sim. Início do segundo turno. 15, 14 rodadas, exatamente assim. E não ganhou. Não ganhou? Não ganhou. Dá algum problema, cria uma situação diferente, tem Libertadores da América para disputar. Então, tudo isso você tem que pensar. Eu não toco hino de nada. Não. O Fabrício vai decidir. A Mini, nossa querida chefe, não toco hino de nada. Você tá louco. Eu acho que se o Palmeiras ganhar domingo, já podemos abrir o programa segunda com o hino de campeão brasileiro. Que aceite essa ideia sua. Eu imagino. O psicopata Alviverde já mandou mensagem aqui pra mim, tá me xingando aqui. Ô, Mauro Naves, e aí, hein? Toca o hino. Toca o hino. Olha aí o presidente. 12 pontos, Mauro? Pô, pelo amor de Deus. Na sua contabilidade, você que é o rei dos números, e aí? É outro Palmeiras. É outro Palmeiras. Estou fazendo mesmo. O Palmeiras tem 70 e poucos % de... Você tem que pensar. Eu li muito esses dias sobre... vi o termo derreter. Só se o Palmeiras derreter, sabe? E não vai. O Palmeiras está muito regular. A gente já vem dizendo que é o mais encaminhado para o título. E ele é muito regular. Ele é muito regular. E aconteceu com o São Paulo, do Diniz, 7 pontos. Aconteceu com o Muricy, não sei o quê. Outros tempos, outros times. Esse time aí, com a cabeça que tem, com o preparo psicológico que tem, com o Abel ali, todo dia falando com eles. Se ganhar 12 pontos, Pascoal, tem jeito não, Pascoal. Não? Nem 10, nem se o Fluminense vencer e os outros adversários. 12 pontos em 12 jogos, em 10 jogos, é uma coisa. Mas 12 pontos em 16 jogos é muita coisa. Não, seriam 15, porque aí o Flamengo já teria ganho ou o Palmeiras já terá ganho. Então vão faltar 15 para frente. 15 para disputar. 15 rodadas. São 45 pontos. Então, é muito ponto, Mauro. Só que o Flamengo tem menos de 60% de aproveitamento, o Palmeiras já tem mais de 70%. Sim. Se mantiver do jeito que está, perdeu esse jogo. Mas vamos continuar regular aqui do jeito que está. O Palmeiras faz mais 30 pontos e o Flamengo tem que... Bom, o Flamengo tem que ganhar tudo, né? Tem que ganhar tudo, né? Tem que ser igual 2009. É muito difícil. O Flamengo... Mas não é só 2009 ele sair ganhando. O outro tem que sair perdendo, João. E o outro que tem que sair perdendo é o time mais regular. E eu me lembro que naquela campanha de 2009, o Fluminense só perdeu 2 jogos. Muito o Flamengo, porque ganhou vários jogos de adversários que estavam disputando o título com o Flamengo. E o Flamengo arrancou. Também tem isso. Não depende só dele, depende dos outros. Claro. Porque ainda vão faltar, primeiro, 2 jogos, 6 pontos, 2 jogos de diferença ali. Exato. Né? Então aí já não depende mais do Flamengo, tem que começar a torcer, mesmo o Flamengo ganhando, tirar essa diferença é difícil, mesmo o Flamengo ganhando. Sem dúvida. Além do que o empatezinho está de bom tamanho para o Palmeiras, né? Ótimo resultado. Está de bom tamanho. Mas mesmo se tirar, e aí na segunda-feira a gente vai falar, aumentou a chance do Flamengo? Aumentou. Mas é bem administrável. 6 pontos na mão do Abel nesse time do Palmeiras. Ainda é uma vantagem, gente. É uma boa vantagem, não é pequena, não. Para esse nível de time que tem hoje o Palmeiras, é muito bom. Mas é óbvio que se o Flamengo ganhar, a gente vai começar a dizer, agora dá. Aí vamos começar a olhar os adversários. O Palmeiras joga mais em casa, o outro joga mais. Os adversários do Flamengo na última parte do campeonato são adversários que estão na segunda página da tabela de classificação. Tem muita coisa para ser avaliada. Tem, para frente, inclusive, o Palmeiras joga 3 vezes fora. Você pegar um recorte curto de 5 jogos, tira esse Palmeiras aí, você fica com mais 4. O Palmeiras joga 3 fora e 1 em casa, o Flamengo joga 2 e 2. Aí você vai olhar com quem joga, porque tem o fator psicológico também de você já encostar logo. Você ganha agora do Palmeiras e aí com 3, 4 rodadas você já diminui para 3, sabe assim? Aí já fica, já começa a balançar. Com 2, 3 campeonatos, o Flamengo disputa 3 competições, o Palmeiras disputa 2. Pelo menos até quarta, né? O Flamengo até quarta disputa 3. Há uma divisão. Pode cair para 2. Há uma divisão de interesse nessa situação toda e a gente tem que concordar com isso também, né? Porque o Flamengo, pelo que a gente está vendo, não abriu mão de nada. Muito pelo contrário. O Flamengo está golosão. Está querendo mastigar tudo que tem pela frente. Tem 2 times, né, Pascoal? Tem 2 times. Tem 2 times. Malvadão A e Malvadão B. E por quê? Porque o jogo contra o Atlético Paranaense, eu vou dizer um negócio para você, hein? Que coisa de que jogou o segundo time, mas jogou contra o time reserva do Atlético Paranaense também, né? Reserva. Que venceu
O Atlético Mineiro no Mineirão e o Palmeiras no Allianz. Palmeiras no Allianz. Isso. O time reserva do Atlético Paranaense, que o Flamengo, com o time reserva, venceu de 5-0, ganhou de 2 dos melhores times do Brasil na casa deles. E o Felipão pegou o Atlético depois de um jogo que o time levou 5 gols de cabeça. Agora ontem levou 4. Levou 4. Daqui para lá ele vai treinar só isso, né? Tudo bem, vai voltar a outra defesa, a outra tal, mas assim... Agora, em cima disso que vocês estão falando, o Flamengo visita o Palmeiras no Allianz domingo. O Flamengo, ele é o único concorrente do Palmeiras ao título. É o mais sério. Ele é o maior concorrente. É o maior. Quais outros times estão na briga pelo título, na sua opinião, hein, Zinho? Olhando para a tabela, pelo desempenho, não vejo o Corinthians, porque o Corinthians é o terceiro colocado hoje ainda, né? Mas por tudo que está acontecendo, e depende muito também do que vai acontecer na quarta-feira, já falava aqui há muito tempo no programa que o Corinthians, ficando na frente das 3 competições, não tinha elenco para isso. Vejo muita cobrança em cima do treinador do Corinthians, né? Mas na verdade... o próprio Pascoal falou, né? Ele está tirando leite de pedra, né? Porque ele chegar em todas as competições brigando, tentando superar adversários com elenco melhor, é difícil demais. Então eu não vejo o Corinthians como um adversário para conquistar o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, todo mundo elogia o bom futebol, realmente Fernando Diniz faz um bom trabalho, um trabalho digno de elogios nosso, mas não vejo também para chegar e brigar com Palmeiras e Flamengo. Então, olhando, quem eu acreditava não vive um bom momento, que é o Atlético Mineiro, que eu acho que vai chegar no G4. Agora, só com o Campeonato Brasileiro, vai ser quem vai chegar ali mais próximo dos dois. E no final vai ficar aquilo que a gente sempre falou, os 3 candidatos a título do Campeonato Brasileiro: Flamengo, Palmeiras, Atlético. Eu acho que esses 3 que vão chegar ali. Mas como o Palmeiras tem essa gordura e se consegue manter, principalmente no confronto direto com o Flamengo, ele é o grande favorito para vencer, e esses 2 vão estar ali próximo que eu digo, vai ser o 2º e o 3º colocado. É isso, Pascoal? Eu fiquei um pouco decepcionado com o Fluminense ontem, né? O Fluminense ontem foi achatado pelo Internacional, né? Ontem não foi nem amassado, foi achatado pelo Internacional. 13 jogos de invencibilidade, e o Fluminense entrou a passeio contra o Internacional. O Internacional vindo para dar uma satisfação para a sua torcida depois da desclassificação na Sul-Americana. Eu estava botando uma fé no time do Fluminense, nessa evolução do Fluminense. Mas ontem foi um balde de água fria, né? Em termos de evolução. Muito obrigado. Agora, o que a gente pode falar é que o Flamengo é o maior rival do Palmeiras nesse momento no Campeonato Brasileiro. E de repente pode ser o grande rival na Libertadores da América. Existe a possibilidade. Depende do que os dois vão fazer agora na Libertadores. São os favoritos na semi. Então o Flamengo e o Palmeiras podem, como no ano passado, de repente eles estão criando na América, até não só no Brasil, na América do Sul, uma dinastia de Palmeiras e Flamengo. Lá na Argentina eles falam exatamente isso, Pascoal. Que Palmeiras e Flamengo estão criando uma dinastia no continente americano no futebol. É difícil a gente... Os colegas falam isso lá. Eu não acho assim... É difícil você ver 2 equipes tão distantes das outras, entendeu? Aliás, uma parte. Pois não. E fica o exemplo para os outros todos. Palmeiras e Flamengo não estão nessa situação à toa. Se prepararam para isso, chegaram de formas diferentes, né? O Flamengo através dos seus próprios recursos, como a administração que começou em 2013, e o Palmeiras no primeiro momento contou com o aporte de Paulo Nobre. A partir dali, os dois decolaram, se estruturaram durante vários anos e já estão, se você for ver, desde 2015 o Palmeiras e 2016 o Flamengo, eles estão disputando todos os títulos. De lá para cá, estão sempre ali. E criou-se uma rivalidade de 16 para frente, me parece, né? Exato. De 2016 para frente, essa rivalidade ficou muito mais acentuada. Agora, João,
O Flamengo é o principal perseguidor do Palmeiras nesse momento. É o principal perseguidor. Eu vejo o Corinthians perdendo força. E o que não é legal. O Corinthians perder força nesse momento. Porque quando a gente for falar do Corinthians, a gente vai ver que existem coisas que acontecem com o Corinthians que são inexplicáveis. Não fez um mau jogo contra o Palmeiras? Fez? Não. Passou vergonha contra o Flamengo no segundo jogo? Não. Era o que se esperava. Era o que se esperava contra o Palmeiras, fazer um bom jogo. Mas o Palmeiras é tão matreiro, o Palmeiras é tão frio, tão cabeça fria, que o Palmeiras atrapalha o jogo do adversário para ele ter uma chance de fazer o gol, acabou o jogo. Vai ser assunto daqui a pouco. O Cuca não acha tão cabeça fria, não, mas continue. Vai ser mesmo. Não, continue. É verdade. Esse é um outro assunto. Deu uma espetada aí no sábado, né? Eu também. Claro que as visões são essa bola quando entra, presidente. Muda a bola tudo, quando né, essa aí. É o que o João Avelino falava pro professor Portela. Você sabe essa história? Viu uma bola correndo no Canindé, o técnico português veio para ele no intervalo. Então eu fui lá entrevistar o professor, né? Aí saí no 71 na João Avelino, a bola veio do lado dele, ele foi pegar a bola. Aí pegou a bola. Aí o professor Portela tá do lado dele e falou assim: olha aí, professor, nós estamos 75% de posse de bola, 75% de posse de bola. Nós estamos aqui, demos tantos chutes no gol, uma bola na trave, fizemos 6 escanteios no primeiro tempo e tal. Aí ele perguntou pro Portela assim: quanto tá o jogo? 1-0 pros caras. Se essa danada aqui não entrar naquele quadradinho ali, nós estamos fritos. É o negócio. Se a bola não entrar, não adianta você ter 75%. A entrevista muda, Pascoal. A estatística ela é ótima para você acompanhar o futebol. O Rogério Ceni estava tranquilinho, o Vitor Pereira estava soltando os cachorros. Sem duvidamente. Isso, né, Pascoal? Segunda-feira, então, olha só, segunda-feira, eu continuo achando. Se o Palmeiras ganhar, você pode tocar o hino. Pode tocar. Se o Palmeiras perder, isso cair para 6, aí a gente vai começar a ver as possibilidades do Flamengo. Os confrontos futuros. O que vem pela frente, o que o Palmeiras tem pela frente. Tá bem, né? Que tem 2 competições, nenhuma, só brasileiros. Aí a gente faz o análise, porque agora se abrir 12, porque é isso que o Pascoal tá falando, assim, também essa força do Corinthians, eu já não acreditava, na verdade é assim, o corintiano ainda tá procurando saber como é que o Corinthians ficou tanto tempo ali no segundo lugar. Porque faz tempo que a gente repete que é mais resultado do que rendimento. Exato. Há problemas e tal, mas foi subindo, ganhando os pontos. Na maioria das vezes não convencendo, mas enfim, conquistando os pontos. E a gente tem vários exemplos de jogos assim. Enfim, tá lá. Mas aí você começa a sentir que o Pascoal estava lá, perdeu força. Acho que esse jogo de quarta pode mudar sim o panorama. Pode mudar, é importantíssimo para o Corinthians. A volta do Renato Augusto fez uma diferença enorme, a volta dele jogando 90 minutos. Você acha que se o Corinthians classificar, ele volta com força no Brasileiro? Eu acho que ele volta, mesmo tendo é o mesmo elenco. O Flamengo com esse mesmo elenco aí não jogava nada uns meses atrás. Era o mesmo elenco, não era? Agora hoje está um turbilhão. Não estou comparando elenco. Já nós vamos responder aquela pergunta ali, hein? Mas seguimos aqui no... A pergunta é interessante, procede, eu vou explicar já. Mas você acha então que se classificar... eu acho que pode dar uma embalada. O Galo ainda chega. O Galo tem só o brasileiro. Agora, o Galo dá pra chegar? Tá muito... Ganhou ontem. Se você pegar o jogo contra, é longe, né? O Galo contra o Coritiba, fez o gol no último segundo do último segundo, né? Exato, Allan Kardec. Allan Kardec de cabeça. Exato. Eu vi o jogo inteirinho, achei que foi taco a taco, não achei que o Atlético fez nenhuma partida exuberante, muito pelo contrário. O Atlético passou por alguns momentos de dificuldade. O jogo foi muito picotado no meio-campo, porque a situação do Coritiba não era boa e o Coritiba sabia disso e partiu para tentar parar o time do Atlético em algumas situações. Aliás, Pascoal, o Gustavo Morínigo foi demitido. Se foi. Guto Ferreira é o novo treinador do Boa sorte ao Guto, que é um treinador que eu especialmente gosto muito, acho um ótimo treinador, que ele tenha muita sorte no Coritiba e que essa porta se abra para ele, para outros grandes clubes do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que ele vai aproveitar essa oportunidade porque ele é bom treinador. Aí eu acho que o Atlético está ficando para trás. O Atlético tem que resolver alguns problemas ainda do Atlético, entendeu? O Atlético tem que se resolver com o Atlético. Mas faz um jogo que pode ser importante para o Flamengo, caso o Flamengo vença, porque ainda falta um Atlético e Palmeiras no Brasileirão, segundo turno, que é em Minas. É em Minas, Belo Horizonte. É em Minas. E o jogo do turno empatou. Se o Flamengo tira esses 6 pontos, ele pode contar com o Cuca aí todo
todo cheio de vontade de dar um troco no Abel, esse jogo passa a ser importantíssimo. Como será importante esse Palmeiras? Por isso que eu digo, vamos esperar esse jogo e aí a gente vê as possibilidades para frente, aí entre esse jogo Palmeiras e Atlético. É um jogo muito pesado esse Palmeiras e Flamengo domingo e pode definir bastante coisa. Segundo o Ministério Público, não haverá torcida do Flamengo. Não haverá? O Ministério Público não permitiu. Perfeito. Porque já havia até sido estipulado que haveria, mas não terá, né, Pascoal? Não vai ter. Segundo a informação do Ministério Público, não haverá torcida para esse jogo aí. E a gente espera que os torcedores acabem compreendendo, né? Porque teve também uma determinação lá para Curitiba e a torcida do Santos foi para lá e quebrou um pau a briga. Aí a torcida do Curitiba que tinha brigado na Vila Belmiro, brigou lá de novo. Isso aí, eu não sei como resolver isso aí não, João. Vamos tentar um dia chegar a um acordo e um consenso. Agora, a pergunta que está na tela. Time B do Flamengo, que jogou ontem e goleou o Atlético Paranaense, ele pode competir com o Palmeiras? Ele pode disputar com o Palmeiras? E por que a pergunta? O Flamengo joga quarta-feira contra o Atlético Paranaense, decidindo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Caso o Flamengo se classifique, o primeiro jogo já será na outra quarta. Não tem descanso. E aí depois vem os 2 jogos com o Vélez, pela Libertadores, e a volta da Copa do Brasil. Como foi agora, né? Tivemos os 2 jogos da Libertadores e voltamos para decidir a Copa do Brasil. Então, caso o Flamengo passe pelo Furacão, pode ser que ele, Dorival Júnior, coloque um time mesclado domingo contra o Palmeiras. Uma coisa certa, o Davi Luiz e o Thiago Maia, eles não jogarão na quarta-feira. Suspensos. Estarão em campo domingo no Allianz. Agora, pode ser que ele faça uma mesclagem, porque depois tem Copa do Brasil ou não. E aí a pergunta é essa, o time B do Fla, ele pode competir com o Palmeiras, principal? Eu acho que é o seguinte, o Flamengo não vai colocar segundo time para jogar contra o Palmeiras. Primeiro porque vale a briga pela liderança. Vai ter que jogar um dia, quarta e domingo, né? E empurra o time B para a Copa do Brasil? Uma semana, não. Uma semana vai ter que jogar quarta e domingo, João. Porque quarta-feira joga o time A e no final de semana do Campeonato Brasileiro joga o time B. O Palmeiras foi campeão com o time B do Campeonato Brasileiro. E se for quarta, domingo e quarta, Pascoal? Quarta, domingo e quarta, pode ser. Por isso que eu estou dizendo, ele vai ter que mesclar. Ele vai ter que mesclar o time, no mínimo no domingo, ou na outra quarta-feira, dependendo do jogo, que é Libertadores. Ele não vai... Gente, vai botar time mesclado na Libertadores? Não vai. Então vai ter que mesclar com quem? É por isso a dúvida aí. Então, meu senhor, eu não acho que vai jogar o time B contra o Palmeiras. Eu acho que todos que tiverem em condições jogarão contra o Palmeiras. É um jogo que vale, é como se fosse um título, João. É uma decisão. Você não pode disputar um título com jogadores que você tem que disputar títulos com jogadores que são aqueles que dão melhor resposta. Sim. Se o Arthur Vidal, que ele vai jogar essa partida contra o Atlético Paranaense, vai jogar no lugar do Thiago Maia de início. Lá, der uma resposta legal, você acha que vai ser mole pro Thiago voltar? Rapaz, que é enroscado, cara. É enroscado, Pascoal. Eu penso dessa forma. Gente, o Zinho jogou de quarta e domingo a vida inteira, hein? Jogou bastante. Até de jogou de terça, quinta e sábado. Jogou de terça, quer falar? Jogou de segunda.